Três mulheres e um céu de Delft. Quando observo um quadro de Poussin ou tateio as taciturnas noites dos grandes mestres flamengos, acontece-me uma inquietação de cavalariças pelo que de mim próprio me é distante e intocável e negro, semelhante ao que me move num poema de Shelley. Um princípio de alocução é um tiro na treva, como se infligisse o mundo ou o seu fundo e ignorasse o ricochete do vazio ou a criança espectral no baloiço. E tic-tac, a criança no baloiço, só uma, questão de tempo. A técnica esquiva da besta, a sua carapaça parda é um pêndulo, quando mais penso em materiais. E desastres sucedem-se, mas nada é posto em causa. É uma condição solar apenas, uma febre. Podemos falar do tempo e de muito mais. O que viste de tão siderúrgico? O que te aconteceu para que assim viesses cheio de gritos, como se os gritos viessem de sereias atormentadas que te lançassem no canto fíbulas aos ouvidos? Quem são essas sereias? Serão estéreis? Conta-me a tua versão da história. Estamos todos carenciados de uma resolução que minimize o imponderado e acerte as pontas soltas. A memória espreita pela oportunidade, como se a oportunidade fosse um postigo indefeso e a ventania um clique que o abrisse. Fecha a memória. Oh, por favor, fecha a memória. Não a deixes sair. Fecha a memória como num esfíncter de cadáver a bola de algodão. Que o virtuosismo da memória foi substituído pela esclerose múltipla. Isto é uma perífrase para vi o teu amigo. E tantos. Eu não sabia que o amor tinha levado tantos a dissociarem-se dos tratados como caranguejos pós-guerra. Tantos. Centenas de pútridos catres atrelados como um comboio de processionárias. Um forte aguaceiro vai cair. A trovoada no crepúsculo não é eterna, nem a insensibilidade século XVIII. A rosa é uma rosa de onde quer que a olhes, dessa mira telescópica, dessa camuflagem bélica. Bela é ainda a rosa. Rosa, 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 até que as cartilagens nas orelhas sejam pétalas de rosa, até que a trovoada perca o poderoso raio nas câmaras insondáveis da rosa. É intolerável não haver uma mulher neste café. Também não há iguanas e ninguém se queixa disso. Descobrimos um passatempo do futuro. Ir ao encontro de namoradas de antigos amigos, olhá-las com grandes olhos, esticar-lhes as longas mãos para as impressionar, mostrar-lhes como o trauma de guerra nos deixou mal, culpidos pelo pequeno imbróglio, intriguistas de segunda, e o segredo de tudo é já em quelle somme. O que está já visível diante de ti, e nunca se afiançou que, meditando no musgo, te produzisse algum tipo de resultado, nem vigiando a gaivota asas te rompessem pelos membros. Considera tudo apenas uma exuberância barroca, uma pincelada apologética. Vê a Sagrada Família nos degraus, por exemplo, e a exoftalmia da Virgem petrificada, suportando e sendo suportada super petram. É preciso falar dos degraus e da sobredeterminação das recorrências. É preciso falar de importâncias ou só do rosto da Virgem, assimétrico, mas rubicundo. Ao longe parece querer rir, e se lhe fixares o olhar, não há de aguentar por muito tempo, e uma gargalhada fantasmagórica de Virgem, uma gargalhada estridente de Virgem troará na tua cara.
como se de um elefante de súbito irrompesse por uma nave gótica, esbaforido e magnífico, guerreiro, imperial, como se um elefante de súbito irrompesse pela tua memória e te esmagasse o crânio e o que tens de mais certo. A exoftalmia da Virgem é esse elefante. Foi isto que Wordsworth quis dizer, com emoções recordadas na tranquilidade, recobradas na tranquilidade. Embora não fosse também bem isto, mas outra coisa. Emoções que se controlam eternamente, um esforço que segura tal gargalhada, um contínuo suspensivo. Será que Poussin segurou bem as cordas? Que o ímã do elefante se rompa no parto. Que a solução de continuidade perturbe os médicos forenses, não o devoto. O nevoeiro entra como um cão etéreo pelas condutas. Há um ligeiro nervosismo nos objetos, um mal-estar. Adivinha-se uma tromba de água, um dilúvio de lixívia. E o adágio escocês uiva na charneca. A hill de sow was never good to graces. E o vento assobia como um coro de fantasmas, disciplinando sensibilidades e atenções, excitando o atalaia. Ouviste, sátrapa? Ouviste isto? Quem é esse homem? Quem é que homo? E bem-vindo, peregrino, no teu escapulário. O ordálio hoje é o palácio no armário. A experimentar o que já não serve, percorrer gavetas e degraus, chegar ao cabide que rime perfeitamente com as tuas espáduas. Reescrevo e reitero o mesmo poema como um neurónio neurótico e obstinado que boicotasse a máquina na sua ínsula, fiel ao texto. Reescrevo esse texto como um operário zeloso de um pensamento, como se me quisesse garantir: está tudo como o deixaste, mas inquieto como quem espera nas urgências a informação que tarda no ambulatório de pijamas sobre o previsível gesto abrupto do destino. O gesto que te espera mal nasces, o gesto que se te agarra à cara, o gesto com garras, o gesto que se agarra ao zigomático, zás, zás, zás. E aquele anjo de Rossetti, o anjo de jade que desperta, o que olha? Olha o divórcio dos pais no ladrilho, ou o acidente viário, ou a fenda. Lembra o dia chuvoso em que percebeu tudo. Receia o entomologista, questiona e comunga. Pode muito bem ser o que o gás que não se observa tenha despertado aquela alma. Como pedir-se a um gás para não se propagar. E Vermeer, porque não pereceu a rapariga de Delft? Quem era? E o que havia naquele vazio, Vermeer? Encaminhar-se-ia a rapariga para a fonte da treva? Era careca a rapariga, Vermeer? Era careca a rapariga? Eu não quero esse olhar com tanta demora. Não quero o pânico de ser culpado. Esse jugo de eu julgo-te. Eu condeno-te, balbucio-te. Mas o vazio, Vermeer, de onde te chegou tanto vazio? Que vazio é esse que a rapariga obnubila, mas tão mais vazio que se a rapariga se vai, Vermeer? Que restará senão só o vazio, essa voragem do vazio? Não podemos estar tão dependentes de uma rapariga, Vermeer. E eu que já nem vejo a rapariga só de antecipar o momento em que ela se vá. Que nos resta senão linguagem para povoar o mundo? E no momento em que a linguagem define o mundo, esse mundo é recusado, que não cabe à linguagem achar a definição, nem ao objeto ser definível.
A ausência embeleza o ausente, e para teu mel de lábio a incerteza do sabor de cada gota, um outro lábio que sofre essa incerteza. Um insistente fim, o estudo próximo, a reverberação da angústia. Alguma coisa de importante foi esquecida. Um poema é: nunca me deixes sozinho comigo. Um poema é: não pode ser de outra maneira. E, oh, ecos, ecos, rangem os madeiros de navios para justificar a ansiedade, a contínua suspensão das coisas. Range o madeiro moderno de Cristo na cruz vermelha, um Cristo de ralos e ralos cabelos, sucumbindo à paixão da quimioterapia. E é isto o Deus ex machina? Rangem as coisas que antes não rangiam. Conto no meu trabalho mais tardio revelar-te tudo, apontar a lanterna ao nervo, esclarecer-te. A secção começa aqui, vês? Aqui, instalando-te a um pathos. O céu é amplo e comprometedor. Uma espécie de vazio prenhe sob a pérgola da ponte, e o rio não é táctil. Rompe de fabuloso estertor como um mito esvaindo-se. Conto levar-te a esse rio mais tarde, mas mais tarde, tarde de árdua espera, tarde que tarda. Observa agora o sinestésico cisne que corta a chapa da água fácil, qual faca romba. O cisne não vive sem o seu duplo. Aliás, o cisne só mostra metade de si, a outra metade é opaca. Se reparares, o cisne é um búfalo acéfalo, um formidável búfalo de carcaça errando os lagos, um torso com cornos. O olhar está viciado. Nunca saberás quando um cisne é um búfalo acéfalo. E além jazem os Thorin, e todo o lago Gotland é uma laje de água na pequena cidade escondida entre árvores, onde o vento se perde. Também o vento carece de uma rosa dos ventos de vez em quando. E é difícil alguém segurar-se a estas árvores com dedos tão finos. Também as árvores podem ser bastardas. A acácia, por exemplo, ou um peixe teológico, o salmão, ao ressuscitar ao terceiro dia, assim alguns entendidos na arte do pescado dizem, mais fresco, purificado de piolhos com auréola. O corrimão obedece a uma espiral iniciática quando pensas ter atingido a penthouse. Não há penthouse tão rés do chão. Detesto desiludir-te. Continua a subir-te. Encontrarás para descanso uma porta meticulosamente pensada para demorares. Essa porta, abre-a. Encontrarás dentro mantimentos para a jornada domiciliária. É uma área de serviço apenas, com aspecto de lar. O teu lar não é ainda. Quando Poussin pensou os degraus, foi para que os visses. Recordemos, a Virgem é esplêndida, uma indígena sem sobressanho, uma Gioconda avant la lettre, desdentada e cariada da aleitação do menino Deus. É assim agora uma Maria de Pasolini, uma Maria como deve ser, como nenhuma mulher de facto é. Quando Poussin pensou os degraus, foi para que reparasses que não importa onde haverias de estar o mais paralelo possível em relação à superfície pintada. Porque tudo nesse triângulo fora assim pensado,
à semelhança de um baixo relevo, e a Virgem, acomodando tudo no seu zénite, está, porém, só na base dos degraus, que te levam da Virgem a uma luz súbita e surpreendente. Não morrerás na Virgem. Quando Poussin pensou os degraus, foi para te mostrar que à severidade planimétrica depois da Virgem sucederá a bonança do que quer que aqueles degraus tragam, e quem sabe? Todo o conjunto se vê debaixo dos degraus onde estás e que o plano ignora. E quem te disse que já passaste pela Virgem? Quem te disse que aquela era a Virgem, se nem ela mesma está em primeiro plano, mas abaixo e embora acima de ti, aquém dos planos de uma Virgem que assim te desvirginasse? No cucuruto de José, garanto-te, no cucuruto de José, Virgem, a Virgem dá à luz. Daniel Jonas.